Oi pessoal, hoje vamos recapitular um manhã chamado A Irmã Mais Velha Gentil Não Existe Mais. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal se gostarem do vídeo, isso realmente ajuda nosso canal a crescer. Obrigado! Essa história segue uma jovem chamada Irene, cujo noivo é roubado por sua própria irmã. No início, eles só passavam tempo juntos, mas depois ele começou a visitá-la em segredo. Até os servos sabiam sobre o caso deles, mas não fizeram nada para impedi-lo. Esta não é a primeira vez que a irmã mais nova da nossa protagonista rouba os holofotes. As duas meninas nasceram no mesmo dia, com apenas 1 ano de diferença. A irmã mais nova, chamada Liel, era muito fraca quando criança, então tudo foi ajustado para atender às suas necessidades. Irene acabou sendo negligenciada. No aniversário compartilhado delas, os pais deram atenção a Liel e ignoraram completamente sua filha mais velha. Que tipo de pais seriam tão cruéis? Mas a culpa era principalmente de Liel, já que ela sabia como manipulá-los mesmo sendo tão jovem. Ela fingiu desmaiar, encerrando abruptamente as comemorações de aniversário antes que alguém pudesse se lembrar de Irene. Liel é verdadeiramente má. As coisas continuaram assim por anos. 6 anos depois, Irene finalmente entrou na Academia Real, 1 ano atrasada porque estava tão ocupada cuidando de sua irmã mais nova. Pela primeira vez, ela fez amigos por conta própria, mas essa alegria durou pouco. Assim que Liel soube deles, eles pararam de sair com Irene. Ela nunca teve certeza do que aconteceu, mas obviamente foi obra de Liel. Irene não teve outra escolha senão suportar isso, vivendo sua vida em função da irmã. Mesmo depois de se formarem, ela mal saía de casa para proteger Liel. Então, um dia, ela conheceu Boris Girton em uma festa. Espera aí, Boris Girton? Esse é o nome do interesse amoroso dela? Sinceramente, é uma sorte que sua irmã vá roubá-lo porque esse não é o nome de um galã. Enfim, Boris foi uma das primeiras pessoas a entender sua situação e sempre esteve ao seu lado. Um dia, ele pediu sua mão em casamento. Irene não estava exatamente apaixonada por ele, e ele não vinha de uma família muito boa, mas ela esperava que, ao se casar, pudesse se afastar de Liel. Então ela disse sim, e realizaram uma cerimônia de noivado às pressas. Mas assim que o noivado foi anunciado, ele tentou se aproveitar dela. Quando ela disse não, ele passou para Liel, que ficou mais do que feliz em ter outra arma contra sua irmã. Mas Irene finalmente teve o suficiente. Ela confrontou os dois e disse a Liel para nunca mais chamá-la de irmã, ignorando mais um dos falsos desmaios dela, não exatamente uma performance digna de um Oscar, né? Irene então tirou o anel de Boris e mandou ele sair de sua casa. A partir de então, ela decidiu viver para si mesma e apenas para si. Isso mesmo, garota. Não sei vocês, mas eu teria ido embora há muito tempo. A primeira coisa que ela faz é ordenar que todos os seus pertences sejam movidos para o 3º andar. Inicialmente, o mordomo assume que ela vai se mudar com Liel, já que sempre ficaram em quartos adjacentes desde o nascimento. Ela rapidamente corrige essa suposição e Liel ficará no 2º andar a partir de agora. Quando o mordomo pergunta se sua mãe aprovou essa ordem, ela responde que não precisa da permissão de ninguém. Estou adorando essa energia da Irene. Ela está começando a se familiarizar com seu novo espaço quando, de repente, sua mãe entra furiosa e lhe dá um tapa. O que é isso? Parece que Boris, o pior noivo do mundo, foi correndo direto para os pais dela quando Liel desmaiou e contou tudo a eles. Agora, sua mãe está dizendo que Irene quase matou sua irmã. Isso é um pouco dramático, não acha? Irene retruca que a doença de Liel não é responsabilidade dela, nem culpa sua. Sua mãe fica chocada por ela ter se defendido, e depois de ouvir o quanto Irene sofreu por causa da irmã, ela pega sua mão e a conforta. Mas primeiro, quer verificar como Liel está. Qualquer esperança que Irene tinha foi agora destruída. Está claro que seus pais sempre colocarão Liel em primeiro lugar, independentemente da situação. Devastada, ela empurra sua mãe para fora de seu quarto e cai no chão chorando. Não é como se ela não esperasse que isso acontecesse, mas ela ainda é jovem, não dá para culpá-la por esperar que seus pais finalmente mudem. Ela começa a se perguntar se o problema é ela, se na verdade está esperando demais deles. Mas ela já fez sacrifícios demais, como aquela vez em que estava desenhando quando Liel caiu, e desde então nunca mais pôde desenhar. Irene sabe em seu coração que não pode continuar vivendo assim, ela precisa escapar dessa casa. O problema é que a família Chase é uma dinastia prestigiada e bem conhecida.
Onde quer que ela vá, será capturada pelos homens de seu pai. A única maneira de sair é com o consentimento de seus pais. Então, parece que é hora de voltar ao plano A, casamento. Mas obviamente não com Boris, principalmente porque ainda não consigo superar esse nome. Mal sabe Irene, há um jovem em uma posição muito semelhante neste exato momento. O nome dele é Noel Christian, e ele é o filho ilegítimo do grão-duque Christian. Felizmente para ele, tanto seu pai quanto seu meio-irmão faleceram, deixando-o como o único sucessor ao legado do grão-duque. Seu avô se recusou a aceitá-lo como herdeiro, então deu a Noel uma condição impossível para impedir que ele se tornasse o chefe da família. Se ele quer o lugar de seu pai, precisa se casar. Não parece tão difícil, certo? Especialmente quando há uma jovem recém-solteira de uma família próspera logo ali na esquina. Falando em Irene, ela acabou de entrar sozinha na refeição da família pela primeira vez, quebrando a tradição de acompanhar Liel literalmente para onde quer que ela vá. Há um silêncio constrangedor quando ela chega, mas Irene mantém a calma e se senta. Liel imediatamente se levanta para assegurar à irmã que não há necessidade de pedir desculpas pelo incidente de ontem, mas Irene não entra na brincadeira. Ela vê que não há necessidade de se desculpar e a confronta por se fazer de vítima. Sua mãe fica furiosa, mas Irene aponta que sua irmã beijou seu noivo. Certamente isso é mais grave do que fazê-la desmaiar, não é? Liel não consegue escapar dessa, então, em vez de negar, cai no chão e começa a chorar. Que previsível! Em segundos, seus pais vêm correndo para cuidar dela novamente. Irene não se dá ao trabalho de ficar por ali. Ela sai da sala e pede ao seu servo que traga todos os convites que recebeu. Normalmente, ela tem que recusar qualquer tipo de evento por causa de Liel, mas agora ela não suporta mais ficar perto de sua família. Além disso, como ela vai encontrar um marido se nem sequer fez seu debut na sociedade? Felizmente, há um baile sendo realizado esta noite na mansão do Duque Jasmine. Irene decide comparecer e manda sua empregada comprar alguns vestidos novos. Ela escolhe um lindo vestido dourado e, pela primeira vez na vida, se sente bonita. Liel e seu pai vêm se despedir dela em frente à casa, surpresos com sua aparência glamourosa. Quando Liel ouve que Irene vai a um baile, ela fica desesperada e tenta impedi-la de ir. Seu pai assegura, acho que, em algum lugar no fundo, ele sabe que sua filha mais velha merece uma chance de brilhar. Você tem que respeitá-la, é preciso muita coragem para entrar em uma festa sozinha, sem conhecer ninguém. Sua chegada é anunciada aos outros convidados, que sussurram enquanto ela entra. Como ela não foi a muitos eventos, há muitos rumores sobre sua aparência e personalidade. Mas Irene surpreende a todos com sua beleza deslumbrante e atitude elegante. Vendo-a passar, a anfitriã do baile, Lady Jobin Jasmine, agradece-lhe por comparecer e elevar a reputação de sua pequena soirée. Ela convida Irene para se juntar à sua mesa, o que é uma ótima oportunidade para ela. As outras damas estão todas muito curiosas sobre Irene. Ela é basicamente como o monstro do Lago Ness, já que quase ninguém a viu. A conversa então se volta para um jovem mestre Christian, que, segundo rumores, está procurando uma esposa neste banquete. Nenhuma das damas está interessada em se casar com o filho ilegítimo, embora eu não tenha ideia do porquê. Ele vai herdar o título e a fortuna de uma família muito prestigiada, e como os outros convidados apontam, ele é um ótimo partido. Essas garotas são muito convencidas para o próprio bem. Ouvir elas falarem de Noel dessa forma faz Irene sentir simpatia por ele. As pessoas devem ter espalhado rumores sobre ela e Liel exatamente assim em todas as festas que elas não podiam frequentar. Logo, a música começa e os convidados começam a dançar valsa. Mas as festividades são interrompidas quando dois rapazes na pista de dança causam uma cena. Um deles, com uma aparência muito nobre e estoica, é Noel Christian, que imediatamente chama a atenção de Irene. Quero dizer, claro que sim, ele é lindo. O outro rapaz, claramente muito bêbado, está zombando dele por ser um filho ilegítimo e chamando de todos os tipos de nomes para provocá-lo. Noel não reage às provocações e eventualmente apenas se afasta depois de encará-lo. Os outros convidados observam com fascinação. Tenho certeza de que isso não vai ajudar em sua reputação, mas pelo menos ele não entrou em uma briga. Irene fica enojada com a atitude dos outros convidados e sai para tomar um ar fresco. Ela vê Noel sozinho no jardim, de alguma forma, encontra coragem para se aproximar dele. Sua coragem desaparece quando ela para na frente dele, sem saber o que dizer. Noel pensa que ela está tentando passar por ele, então ele sai do caminho. Oh, não! Há alguma maneira de salvar isso?
Aparentemente, sim. Em um movimento desesperado, Irene agarra o braço dele e oferece sua ajuda. Bem, essa é uma maneira de fazer isso. Noel parece um pouco desconfortável. Primeiro de tudo, ele quer que ela solte sua jaqueta, o que é justo. Irene pede desculpas por seu comportamento abrupto e explica que ouviu os rumores sobre a condição de herança dele. Acontece que ela também está procurando alguém que a tire de sua família. O jovem Duque Christian obviamente fica desconfiado, como qualquer um ficaria. Ele alerta que ser a esposa de um grande duque não é uma posição a ser tomada levianamente, então, se não for por necessidade, ele pergunta se ela está procurando amor, inclinando o queixo dela para que olhe para ele. Irene rapidamente desvia o olhar, deixando claro suas intenções. Ela não quer amor, e não quer poder. Tudo o que ela precisa é de um contrato de casamento formal e a chance de escapar de sua família. Algo em seus olhos deve ser convincente, pois ele parece acreditar em sua determinação, mas Noel não sabe se pode confiar nela. Ele tem muitos inimigos que poderiam tramar um plano como esse, enviando uma garota inocente como uma espiã para roubar sua herança. É natural que ele se sinta um pouco desconfiado. Irene se apresenta formalmente como a primeira filha da família Chase e insiste que não é nenhum tipo de espiã, nem está brincando. Ela o encoraja a investigá-la o quanto quiser. Noel lhe dá um olhar curioso, pede desculpas por desrespeitá-la e depois se afasta. Agora, cabe a ele decidir se vai dar um salto de fé ou recusá-la, só o tempo dirá. No caminho para casa, Irene avista um prédio interessante e pede que o carro pare. Ela coloca um manto e desce, entrando no que parece ser uma galeria. Como não pode confiar totalmente em uma proposta de casamento para tirá-la de sua situação, ela também planeja vender suas pinturas para ganhar um pouco de dinheiro, mas terá que fazer isso por meio de um intermediário e sem o conhecimento de sua família. Ela se aproxima do organizador da galeria e entrega uma de suas pinturas, pedindo-lhe que lhe dê um preço. É uma peça que é muito querida para ela. Ela trabalhou duro nela do início ao fim, sempre pintando em segredo sempre que tinha um raro momento sozinha. O organizador elogia as cores, formas e expressões da pintura, o que traz um alívio para Irene. Ele lhe oferece 12 moedas de ouro e a incentiva a voltar com mais obras no futuro. Primeiro uma proposta e agora isso, a jovem senhorita Irene já está fazendo movimentos financeiros. Ela não está indo nada mal em seus primeiros passos rumo à liberdade. Quando ela volta para casa naquela noite, a mansão parece deserta. Ela quase consegue subir as escadas quando Liel aparece das sombras como algum tipo de demônio. Eu não ficaria surpresa se ela fosse um. Enquanto isso, de volta à propriedade dos Christian, Noel levou Irene a sério e pediu a seu servo que fizesse uma investigação completa sobre seu passado. Foi difícil encontrar informações sobre ela, já que teve uma vida relativamente secreta. Além dos detalhes básicos, ele só sabe que seus colegas da academia não têm uma boa impressão dela. De volta à mansão Chase, Liel tem todo tipo de perguntas sobre por que Irene ficou fora até tão tarde e se ela traiu algum interesse dos rapazes. Está claro que ela está apenas com ciúmes. Irene a ignora e tenta passar por ela, mas Liel agarra seu braço e pergunta se tudo isso é por causa de Boris. Ela ainda tem a audácia de dizer que Irene deveria estar agradecida por ela ter revelado a verdadeira natureza de seu noivo. Que ilusão! Irene a coloca em seu lugar, dizendo a Liel para não usar sua saúde como uma arma e afirmando que não tem nada para agradecer. Muito bem, Irene. Na manhã seguinte, chega uma carta para a senhorita Irene sem nome indicando quem a enviou. Liel pega a empregada olhando para a carta e a leva para si, prometendo entregá-la à sua irmã. Claro que sim. A empregada ainda está convencida de que Liel é uma garotinha doce e inocente, então concorda. Quando Liel está sozinha, ela lê a carta com uma expressão preocupada antes de amassá-la em seu punho. Bem, isso não pode ser bom. No dia seguinte, o jovem mestre Christian visita a mansão Chase, onde Liel está esperando para recebê-lo com um sorriso. Acho que todos podemos perceber o que está acontecendo aqui. Noel não tem ideia de quem ela é e pergunta por que Irene não está lá para recebê-lo. Liel afirma que ela estava ocupada e se apresenta em seu lugar. Noel não pode deixar de notar que elas parecem completamente diferentes, considerando que são irmãs. Ela também fala muito mais do que Irene, o que rapidamente começa a irritá-lo. Depois de enchê-lo de elogios, Liel o convida a entrar para conhecer seus pais. Noel a segue com um certo grau de desconfiança. Afinal, Irene disse que queria escapar desta casa, então ele sabe que há uma chance de ela nunca ter recebido sua carta. De fato, seu palpite está correto.
Irene está sentada no andar de cima, em seu quarto, se perguntando por que Noel nunca entrou em contato com ela novamente. Esperando que tenha havido algum tipo de engano, ela pergunta à empregada se alguma carta chegou para ela. A empregada insiste que nenhuma carta foi enviada, o que é uma mentira descarada, e Irene sabe disso. Ela exige a verdade até que a empregada cede. Lá embaixo, Noel está sendo conduzido pela casa por Liel, que explicou sua condição médica e como sua vida tem sido difícil até agora. Ele ainda não foi convencido, ainda está procurando por Irene e não acredita em todas as mentiras que sua irmã está inventando. Ela está realmente exagerando, tentando fazer parecer que Irene é uma revista social que nunca tem tempo para sua pobre e frágil irmã, o que não poderia estar mais longe da verdade. Liel desaparece por um momento para anunciar a chegada do jovem duque aos seus pais, dando a Noel a chance de chamar uma empregada e fazer-lhe algumas perguntas. E com sua boa aparência, quem poderia dizer não? Poucos minutos depois, ele entra na sala de estar para ser calorosamente recebido pelo conde e sua esposa. Ele tenta perguntar sobre Irene, mas até os pais dela parecem estar envolvidos no plano e começam a falar sobre Liel em vez disso. Todos nesta casa são maus? Por que essas pessoas são tão horríveis? A essa altura, Noel está completamente farto. Ele interrompe o conde, anunciando que já conversou com 5 empregadas enquanto esperava. Sentindo perigo, Liel tenta puxar seu casaco como se isso fosse adiantar alguma coisa. Noel declara que nenhuma das empregadas poderia dizer o que Irene gosta, onde ela está, ou mesmo se ela já comeu. Então, ou a família Chase está completamente negligenciando sua filha mais velha, ou eles nunca tiveram uma para começar. Nesse momento, Irene descobre o plano e sabe exatamente o que cada membro da família conspiraram contra ela para fazer. Este jovem duque bonito se apaixonasse por Liel em vez de por ela. Irene está correndo furiosamente pela casa, tentando encontrar sua irmã, implorando para que sua última esperança ainda não tenha sido tirada. Ela chega à sala de estar bem a tempo de ouvir Noel defendendo-a. Ele diz que a família dela tem tratado Irene horrivelmente e que a filha deles deve estar miserável por ter sido tratada como uma pária por tanto tempo. Furioso, ele se levanta abruptamente para sair da sala e encontra Irene chorando do lado de fora da porta. Finalmente, eles se encontram. Noel não hesita, ele a puxa para um abraço apertado e diz para ela chorar o quanto quiser. A partir de agora, ele nunca sairá de seu lado. Aqui está o herói romântico que estávamos esperando, senhoritas. Adeus, Boris Gon, seu perdedor infiel. Pela primeira vez, Irene tem alguém em quem se apoiar, que a confortará quando ela chorar. É totalmente novo para Irene, que sempre foi repreendida pela mãe por chorar quando era jovem. Após um momento, ela se afasta, de repente envergonhada por tê-lo abraçado por tanto tempo. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ela também molhou suas roupas com suas lágrimas. Ele não parece se importar, então Irene o leva para o seu quarto, pedindo desculpas por não ter podido encontrá-lo quando ele chegou. Mas é meio bom que tenha sido assim, pelo menos agora ele sabe as condições em que ela está vivendo. Talvez agora ele acredite que ela realmente quer se casar. Noel a assegura que as coisas são igualmente difíceis em sua própria família. Seu avô, o grande duque, o despreza e, como resultado, todos os servos e funcionários o zombam. Então ele pode entender por que ela quer sair e promete ajudá-la a escapar. Bem, não é a proposta mais romântica que eu já ouvi, mas pelo menos ele concordou. Ele pede para chamá-lo de Noel a partir de agora e pede permissão para chamá-la de Irene. Que cavalheiro! Depois que ele volta para a propriedade Christian, Liel corre para os aposentos de sua irmã. Irene a adverte a ter cuidado, se ela desmaiar, Irene não será quem a ajudará desta vez. Liel está furiosa e não tem ideia de como sua irmã poderia ter se envolvido com alguém de status tão alto como o grande príncipe. Irene responde calmamente, dizendo que eles estão ainda mais próximos do que Liel imagina. Ela pode ficar com Boris, aquele lixo, se é esse o tipo de cara que ela quer. A partir de agora, Irene tem um homem de verdade ao seu lado. Liel age como uma total bebê e perde completamente a calma. Acho que, depois de todos esses anos de mimos e caprichos, ela simplesmente não consegue lidar quando algo não sai como ela quer. Os pais delas entram em seguida, prontos para exigir respostas da filha mais velha. Mas, bem a tempo, Liel desmaia e, em vez disso, eles ordenam que os servos chamem um médico. Ok, eu não quero dar crédito a ela, mas você viu o tempo de reação? Ela está com um ato de desmaio completamente afinado. Irene recebe uma conversa séria dos pais, que não tem ideia do que a afetou.
Eles acusam Noel de ser uma má influência, mas Irene os coloca no lugar deles. A única razão para ela ter se tornado assim é por causa dos pais dela. Ai, isso deve doer. Seu pai imediatamente a esbofeteia, apenas comprovando o ponto dela. Que tipo de pai pode bater em seu filho enquanto afirma que foi um bom pai? Esses caras são apenas os piores. Ele parece querer ir mais longe, mas a mãe dela o agarra e o leva para fora para se acalmar. Uma vez que todos saem, Irene pode sentir a ardência da bofetada queimando sua bochecha. Mas desta vez, ela não se sente tão exausta quanto antes, porque agora ela tem esperança, uma esperança chamada Noel. No entanto, na semana seguinte, ele não a contata nenhuma vez. Ela se pergunta se ele encontrou algum problema com seu avô e deseja poder ajudá-lo. Então, uma empregada lhe diz que ela foi convocada por sua mãe. Ela não explica para que, aparentemente, ela descobrirá quando chegar lá. Bem, isso é incrivelmente vago. Irene se prepara para mais uma bronca. Sua mãe sempre esteve ao lado de Leel, e desta vez provavelmente não será diferente. Mas, ao descer, não é sua mãe, mas o velho Boris fedido que a está esperando. Ele está com um grande sorriso no rosto e a cumprimenta de braços abertos, como se ele não tivesse literalmente traído ela com sua irmã, que está bem ao lado dele. Ah, essas pessoas me dão nojo. Irene tenta se afastar, mas Boris a pega e a puxa para um abraço. Ele se agarra a ela desesperadamente, tentando convencê-la de que tudo isso é apenas um grande mal-entendido. Irene lhe dá um chute na canela, e ele cai de joelhos, pedindo desculpas por se comportar tão mal. Não acho que implorar vai consertar isso, Boris. Não ouviu? Sua noiva agora é uma má. Irene está envergonhada apenas de olhá-lo. Leel a incentiva a reconsiderar o casamento, mas Irene não se move. Ela diz que não tem sentimentos por ele, o que não é surpreendente. Quero dizer, quem ainda o desejaria considerando como ele está desonrado agora? Toda a família está chocada, mas antes que possam protestar, Noel aparece. Ele é literalmente nosso cavaleiro de armadura brilhante. Boris não tem chance contra um cavaleiro como Noel, mas ele tenta mesmo assim. Ele agarra um punhado da gola dele e começa a gritar, exigindo saber que tipo de relacionamento ele tem com Irene. Noel deixa muito claro que o relacionamento deles é especial. Até um idiota como Boris consegue entender o que ele quer dizer com isso. Boris entra em fúria, fazendo uma cena tão grande que até a mãe de Irene fica um pouco envergonhada. Talvez agora ela finalmente entenda por que sua filha não tem interesse no seu suposto noivo. Leel tenta acalmá-lo, mas Boris a empurra para longe. Ele não a empurrou com tanta força, mas de alguma forma ela acaba no chão. De repente, o conde vem correndo. Sua esposa leva Leel embora, e então ele se volta contra o rapaz. Boris pede desculpas por causar uma cena e tenta se explicar. Aparentemente, ele enviou uma carta para Irene e nunca obteve resposta, então veio pessoalmente. Bem. Parece que as cartas estão desaparecendo novamente. Quem será que está fazendo isso? Noel anuncia que tem algo a dizer ao conde e convoca Irene para seu lado. Seu pai e noivo ficam chocados quando ela pega sua mão, mas não tão chocados quanto quando ele anuncia que Boris acumulou uma enorme dívida em nome da casa Chase. De jeito nenhum ele tem usado o nome de Irene para pegar empréstimos. Isso é desprezível. Justo quando eu pensava que ele não podia piorar, agora parece que ele só se aproximou dela desde o início por causa da fortuna da família dela, o que, sejamos honestos, provavelmente é o caso. O Conde Chase está furioso e o expulsa da mansão imediatamente, ordenando que ele nunca mais volte. Finalmente, Boris, claro, culpa Noel por causar essa confusão e tenta dar um soco. Felizmente, o mordomo da família Christie intervém na hora certa para contê-lo, e a partir daí, ele é arrastado para fora, chutando e gritando em desgraça. Que bagunça! Agora, o Conde Chase está em uma posição desconfortável de estar grato a Noel. Se não fosse por ele, a reputação da família deles teria ido por água abaixo. Ele murmura sua gratidão e depois entra, enquanto o jovem casal dá um passeio pelo jardim, de mãos dadas. Ele lhe diz para não se envergonhar, nada disso é culpa dela, e ele não a julga por causa da família dela. Irene fica tocada e diz que também quer ajudar com a família dele, mas para isso, ela terá que conhecer o temido avô de que tanto ouvimos falar. Mais tarde naquela tarde, Leel visita seus pais na sala de estar para consolá-los sobre Irene.
Não tenho certeza do porquê eles precisam de consolo quando são eles os responsáveis por toda a confusão, mas acho que até vilões precisam de um abraço de vez em quando. Claro, não é tão simples assim. Leel tem outro esquema em mente porque quando é que ela não tem? Ela diz ao pai que na verdade admira o grande príncipe Christian e que confessou isso a Irene. Foi quando ela de repente se aproximou do príncipe, e é assim que eles acabaram juntos. Ela diz, na hora certa, começa a chorar e afirma que Irene está tirando seu verdadeiro amor dela. Ah, por favor, como essas pessoas continuam caindo nesse tipo de coisa? Ela está literalmente sorrindo por trás das costas deles. 2 semanas se passam desde a última visita de Noel. Irene finalmente recebe uma carta, informando que uma data foi marcada para seu encontro com os avós de Noel. Ele vem buscá-la em uma carruagem, tomando cuidado especial para ajudá-la a subir os degraus. Ele informa que o grande duque foi avisado sobre sua chegada, mas nunca deu uma resposta. Isso pode ficar realmente constrangedor, muito rápido. Eles chegam a uma propriedade incrivelmente grandiosa, o que imediatamente intimida Irene. Noel a assegura de que sua situação realmente não pode piorar, então ela não precisa se preocupar. Isso não é exatamente reconfortante, mas funciona para Irene. Ela entra com um sorriso, onde são recebidos por Tan, o mordomo da família Christian. Ele os avisa que o grande duque está silencioso e estoico como de costume, mas isso não abala Irene, que parece estar prestes a ir para a guerra. Noel brinca que seu avô não vai comê-la, o que deixa Tan completamente chocado. Aparentemente, o grande príncipe não é do tipo que conta piadas, ou pelo menos não era antes de Noel. Noel bate uma vez e entra para encontrar seu avô sentado de frente para a janela. Ele ignora completamente seu neto e sua convidada, mesmo quando ela gagueja ao se apresentar. Irene tem um súbito golpe de genialidade e diz a Noel para esperar do lado de fora, ela pode lidar com isso sozinha. Só espero que ela saiba o que está fazendo. Irene tem que agir com muito cuidado. Ela não pode ser muito direta ou parecerá insincera, mas também não funcionará se agir muito nervosa. Então, ela decide esperar. Mas não importa quanto tempo passe, ele se recusa a se virar. Eventualmente, Noel bate à porta, dizendo para ela voltar e que eles podem tentar novamente no dia seguinte. Só quando a porta se fecha atrás deles é que o velho finalmente se vira. Alguém mais tem a sensação de que eles também não terão muita sorte com ele no dia seguinte? De qualquer forma, ela não vai desistir tão cedo, e é uma sorte que ela seja tão determinada, porque o grande duque é exatamente o mesmo no dia seguinte, no dia depois disso, e no dia depois disso. Ela vem todos os dias durante 2 semanas, e nunca uma vez o velho se vira. Irene está começando a perder a confiança nesse ponto, e quero dizer, quem poderia culpá-la? Como de costume, Noel vem buscá-la enquanto ela se despede do grande duque, prometendo retornar no dia seguinte. Mas desta vez, o duque fala. Ele lhes diz para não virem novamente, e até mesmo o som de sua voz faz Noel começar a tremer. Irene pega a mão dele e vai diretamente contra a palavra do grande duque, prometendo voltar no dia seguinte. Isso não vai deixá-lo ainda mais irritado? Bem, acho que essa é uma maneira de conseguir uma reação. Antes de se despedir naquela noite, Irene concorda em fazer de amanhã a última vez. Se nada acontecer, então eles podem desistir. Quando ela chega em casa, encontra o conde rasgando todas as suas pinturas. Sério, quem permitiu que esse homem se tornasse pai? Ele diz que ela está desrespeitando sua autoridade tanto ao encontrar Noel todos os dias quanto ao desenhar quando foi instruída a não fazê-lo. Ele alerta de que, se ela fizer qualquer uma dessas coisas de novo, ele não deixará passar. A pobre Irene é deixada para chorar sobre suas pinturas rasgadas a noite toda. Na manhã seguinte, Noel percebe que algo aconteceu, mas ela o assegura de que está tudo bem. Irene entra sozinha, como de costume, e diz ao grande duque que hoje será a última vez que ela o visita. Ela esperava que, eventualmente, ele se virasse, mas agora está se acostumando com as pessoas não se importando com ela. Ela confessa que está exausta. Mesmo sendo determinada, ela nunca esperou que ele odiasse Noel tanto assim. Lágrimas começam a se acumular em seus olhos quando, finalmente, o duque se levanta. Ele se vira, mostrando-lhe o rosto pela primeira vez, e pede que ela não chore. Então ele tem um coração, afinal. Este homem está longe de ser o grande duque que Noel lembra de sua infância, o grande duque que perdia a paciência e se recusava a aceitar o filho ilegítimo que seu filho trouxe para casa. No final,
Foi a escolha do pai de Noel mantê-lo na família, então o grande duque não teve voz, mas jurou nunca chamá-lo de neto. Ele nem queria olhar para ele. Estou começando a me perguntar se existem bons pais neste mundo. Até agora, todas essas pessoas deram aos seus filhos apenas traumas. Depois que o pai de Noel morreu, o abismo entre ele e seu avô só aumentou. Então, o irmão mais velho de Noel morreu, e mesmo assim ele se recusou a aceitá-lo. No entanto, ao que parece, ele deu a condição matrimonial não para arruinar a vida de Noel, mas para mantê-lo longe de herdar uma posição que o colocaria em perigo diante daqueles que buscam poder. Quando Irene apareceu, o grande duque ficou chocado. Ele pensou que ela estava atrás apenas da riqueza e do poder de Noel, mas, após sua dedicação em aparecer todos os dias, percebeu que suas intenções eram puras. Ele não queria aceitá-la, mas ao ouvir seu discurso sobre solidão e ignorância, não conseguiu mais ficar parado. Sua consciência não o permitiu. Noel entra e encontra seu avô e sua noiva se encarando, mas algo aconteceu, e é urgente. Ele a puxa para fora da sala e se desculpa antecipadamente, a tempo de seu irmão chegar. Espera, eu pensei que seu irmão estivesse morto? Quem é esse cara? Noel não quer ficar ali tempo suficiente para fazer conversa, então apressa Irene para passar pelo homem e sair. Esse cara na verdade não é seu irmão. Acontece que seu nome é Condiscardo Rechus, e ele é primo de Noel. Portanto, ele também é um herdeiro e, basicamente, o rival de Noel, já que tem sangue aristocrático puro. Há muitas pessoas que apoiam Scardo em vez de Noel para herdar a posição de grande duque. Noel não contou a ela porque não queria que ela soubesse do perigo de estar com ele. Ele se desculpa por ter escondido isso dela. Mas Irene o interrompe imediatamente. Ele ainda não percebeu que ela estará com ele até o fim, não importa quantos inimigos os ameacem. Ela realmente é fofa quando está brava. No caminho para casa, eles discutem o próximo passo em seu caminho rumo ao casamento. Se Irene quiser realmente se libertar de sua família, ela terá que cortar formalmente os laços com o conde e renunciar a todos os direitos à sua herança como a filha mais velha da família Chase. Parece assustador, e de certa forma é, mas essa é a única maneira de garantir que eles não tenham mais controle sobre ela. Felizmente, Noel é muito prático e a assegura de que, mesmo que eles se divorciem, ele proverá para que ela possa viver confortavelmente sem o apoio dos pais. Irene decide pensar na decisão e promete dar-lhe uma resposta amanhã. Quando ela entra na casa, sabe imediatamente que algo está errado. As luzes estão todas acesas e seus pais estão esperando na porta. Isso não parece bom. Ela se prepara para um tapa, mas sua mãe de repente corre até ela e a abraça. Será que eles finalmente mudaram de ideia? Claro que não. Leo inventou outra história que faz parecer que Irene está usando Noel apenas por seu título, tentando se aproximar dele em prol de sua família. Irene está cansada demais para lutar e tenta ir para a cama. Quando pede ao pai para sair do caminho, ele levanta o punho para bater nela. Felizmente, sua mãe intervém e o impede. O que eu não entendo é como ela ainda pode estar casada com alguém tão violento. Irene já teve o suficiente e não tem mais medo deles. Ela põe todos em seus lugares, dizendo à sua família que está se casando por si mesma e não por mais ninguém. Seu pai começa a caminhar em sua direção. Assustada, Irene recua e está prestes a tropeçar na soleira quando Noel aparece na hora certa. Ele fica ao lado dela e acusa o conde de ignorar sua outra filha, se importando apenas com Leo e nunca sendo capaz de ver através de suas mentiras. Irene está tão grata a ele por enfrentar seus pais que toma sua decisão no local. Ali mesmo, ela declara sua intenção de se casar com Noel e cortar todos os laços com sua família. Finalmente, este será um verdadeiro ponto de virada para nossa garota. Seus pais se afastam furiosos e enojados com sua filha mais velha. Leo fica para lançar insultos, afirmando que Irene abandonou os pais que a criaram todos esses anos. Irene retruca que eles a abandonaram primeiro. Leo então se volta para Noel e diz que se ele quer tanto título, deveria se casar com ela, o que é uma loucura, honestamente. O grande príncipe diz o que todos estamos pensando e responde que jamais poderia se casar com uma mentirosa como Leo. Ele a leva de volta para sua mansão, onde Tan fica surpreso ao ver Irene novamente. Ele leva Irene até um quarto de hóspedes, prometendo preparar um quarto permanente para o dia seguinte. Irene desaba na cama assim que ele sai, exausta da fadiga emocional de combater sua família maldosa. Na manhã seguinte, ela é convocada pelo grande duque, que, pela primeira vez, é caloroso e amigável.
Noel explicou a situação dela, o que parece ter amolecido seu coração de aço. Ele diz para ela não se preocupar mais com ele se volta para seu neto. Como se estivesse prestes a dizer algo, talvez tentar diminuir a distância que se alargou como uma rachadura entre eles ao longo de todos esses anos. Mas então ele cede e muda de ideia. Acho que seria bom demais para ser verdade. Mesmo assim, é um passo na direção certa, e Irene está muito grata por ele ter decidido aceitá-la, mesmo que seja de maneira sutil. Depois desse momento tocante, eles seguem para os negócios, redigindo o contrato para o acordo de casamento. Eles estabelecem algumas regras básicas para definir o relacionamento. A primeira é que precisam ficar casados por pelo menos 2 anos para evitar suspeitas caso decidam se divorciar depois. Após esse período, Noel concorda em enviar 500 moedas de ouro para ela pelos próximos 90 anos. É uma quantia absurda de dinheiro. Irene, garota, apenas calhe a boca e diga sim. Essas são todas as condições de Noel. Irene não tem nenhuma, então eles assinam o contrato e o guardam em um canto da biblioteca do príncipe. Está bem lacrado com 5 feitiços diferentes e requer uma senha especial escolhida por Irene para ser aberto. O próximo passo é anunciar o casamento para a sociedade em geral. Noel planejava fazer isso no 70º aniversário da dinastia Christian, que está chegando no próximo mês. Irene está compreensivelmente um pouco assustada com a ideia de todos aqueles nobres e parentes estarem presentes para o anúncio, mas é a única maneira. Provavelmente, eles não conseguirão permissão da família Chase para o casamento, e se os oponentes políticos de Noel descobrirem, tentarão impedir. Anunciar o noivado em um ambiente tão requintado garantirá que a notícia se espalhe, e depois disso, ninguém poderá detê-los. Isso coloca Irene em uma posição perigosa, mas ela não está preocupada. Ela confia demais em Noel para ter medo, pelo menos é o que ela pensa até aquela noite, quando se senta à janela para desenhar e o vê encontrando alguém em segredo sob a luz da lua. Ela consegue perceber pelo cabelo prateado e pela expressão carrancuda em seu rosto que ele está conversando com Scardo Rechus, aquele primo ardiloso dele. Enquanto tenta escutar a conversa deles, ela deixa cair seu caderno de desenhos, o que chama a atenção de Scardo. Ele se vira bem quando ela se abaixa sob a janela. Quando ela espia por cima do parapeito, ambos os rapazes desapareceram, mas ela não quer ser pega mais tarde quando alguém encontrar seu caderno de desenhos. Então Irene sai apressada de seu quarto, abrindo a porta bem quando Noel estava prestes a bater nela. O que há com esses dois? Parece que eles têm um sexto sentido um para o outro. Ele devolve o caderno de desenhos e basicamente diz a ela que foi incrivelmente óbvia na janela. Tanto ele quanto Scardo sabiam que ela estava os observando. Sim, isso faz sentido. Irene não é a espiã mais discreta. Mas a mente de Noel está em outro lugar. Parece que Scardo tocou em um ponto sensível durante a conversa no jardim, e agora ele está inseguro sobre o relacionamento deles. Irene o assegura de que não tem planos de fugir. Ela provavelmente precisa dele mais do que ele precisa dela, e além disso, ela não quer estar com mais ninguém. Ok, talvez Irene não seja discreta, mas ela definitivamente é perspicaz. Na manhã seguinte, Noel não consegue tirar as palavras dela da cabeça. Ele ainda está corando quando Tan entra com a papelada do dia. Ele também entrega uma carta. Um convite chegou do Duque Jasmine, a família que hospedou o baile onde ele a conheceu pela primeira vez. Quando Irene acorda no dia seguinte, ela se sente mais descansada do que nunca. Agora que escapou da malvada família Chase, ela não precisa mais acordar o tempo todo para cuidar de Liel, então não é de se admirar que esteja dormindo bem. Uma empregada vem trazer água para ela se lavar, por ordem do Visconde. Acontece que aquele rapaz mordomo não é um mordomo de verdade, mas sim o secretário do grande príncipe, e mais ainda, ele é o Visconde Tan Essan. Irene não sabe muito sobre a família Essan, além do fato de que eles são extremamente ricos e muito poderosos. A empregada está prestes a informar ao príncipe que Irene acordou, mas ela decide ir vê-lo por conta própria. A propriedade já está cheia de agitação, todos estão reunidos em torno de uma pintura de um artista famoso que está sendo exibida no corredor. Sua curiosidade é despertada, então Irene se aproxima para ouvir a discussão sobre quais estações a pintura está retratando. Irene intervém para ajudar, observando mais de perto a imagem. A empregada e os funcionários não esperam muito de uma garota sem qualquer formação clássica, mas Irene afirma com confiança a ordem exata em que as estações estão pintadas. Ela até sabe o nome do artista e que a pintura foi feita em memória de um amante falecido. É por isso que as estações não parecem seguir a realidade, porque a paisagem retratada não é realmente real.
Você pode ter adivinhado, mas Irene já viu essa pintura antes, uma vez, quando ela apareceu na mansão da família Chase. Noel chega bem a tempo de confirmar sua teoria. Os funcionários observam chocados, nunca viram o grande príncipe agir de maneira tão gentil ou doce como ele está agindo na frente de Irene. Ele a conduz a um espaço próximo para conversarem em particular e até ajusta seus passos aos dela para não andar muito rápido. Ele é tão doce e eu não aguento. Eles acabam em uma bela estufa, completamente sozinhos entre as flores. Ele pergunta a ela sobre a pintura e se ela tem interesse em arte. Claro, ela diz que sim, e ele desliza o convite de Jim Jasmine. Eles estão organizando uma exposição para apoiar artistas pobres. Ele sugere que participem juntos, corando um pouco. Ele perde um pouco a coragem quando ela não responde, mas quando Irene de repente salta de sua cadeira e declara que adoraria ir com ele, é como se fossem namorados de escola. Eu não consigo superar isso. A exposição é em uma semana, então Noel se oferece para comprar um novo vestido para ela. Irene dá uma olhada em seu armário, mas nada é adequado para uma exposição, e esta será a primeira vez que ela participará de um evento público com ele. Ela precisa estar bem vestida. Então, Irene pega um pouco do dinheiro que ganhou vendendo sua pintura e sai para comprar um por conta própria. Ela está prestes a sair quando o grande duque a surpreende no corredor. Ele fica surpreso ao vê-la saindo sem escolta e se oferece para acompanhá-la pessoalmente. Bem, isso pode ficar estranho, mas pelo menos eles estão se aproximando. Enquanto isso, Tan está lutando com todas as mudanças que a chegada de Irene trouxe. Desde que ela chamou Noel de fofo, ele tem agido de forma estranha. E agora o grande duque, que nem a olhava por 2 semanas, está pedindo uma carruagem para levá-la às compras de vestido. Mesmo assim, ele providencia uma, e um momento depois, o grande duque está ajudando Irene a subir os degraus, exatamente como seu neto. Irene explica que quer comprar um vestido para a exposição, então o grande duque a deixa em uma grande loja chique e vai cuidar de alguns assuntos pessoais. A assistente da loja está muito disposta a ajudá-la até ouvir o seu orçamento. Assumindo que Irene não é uma cliente rica e, portanto, não vale o seu tempo, a assistente entrega-lhe o livro de opções de design e rapidamente se dirige aos próximos clientes. Enquanto Irene olha os designs, os outros clientes a menosprezam, imaginando se ela é de uma família menor porque veio sem escolta. Uma delas até derrama uma bebida nela e começa a rir com o namorado, dizendo que não é grande coisa porque o vestido de Irene parece tão velho. Irene suporta a humilhação em silêncio. A garota menciona que é da família Rose, que ironicamente recentemente prestou respeitos à família Chase. A garota maldosa fica irritada porque Irene não responde, mas Irene não quer revelar sua identidade. A notícia chegaria aos seus pais, e acabaria se tornando uma grande confusão. Em vez disso, ela se levanta e vai embora, dizendo à garota para não se preocupar. No entanto, a garota não reage bem a isso. Sentindo-se desrespeitada, ela agarra Irene e levanta a mão, pretendendo dar-lhe um tapa. Este é geralmente o momento em que Noel apareceria, mas hoje o trabalho é feito por seu avô, cujos olhos estão ardendo de raiva. Todos na loja imediatamente ficam em silêncio, todos o reconhecem, é claro. A princípio, ficam confusos sobre por que o grande duque Christian apareceria em uma loja de vestidos aleatória. Ele ordena que os assistentes da loja peguem uma toalha para Irene e depois se vira para a filha da família Rose. O grande duque está furioso, e a garota maldosa parece absolutamente apavorada. Mas, em vez de deixar que ela receba o que merece, Irene intervém e assegura a seu avô que está tudo bem. Ela resolve a situação sozinha e dá à garota Rose uma lição muito necessária em moralidade. Ela recebe um pedido de desculpas, mas não se sente bem. Se o grande duque não tivesse aparecido, ela simplesmente teria levado um tapa e teria que suportar a dor sozinha. Depois de toda essa confusão, ela não tem mais vontade de comprar um vestido nessa loja, então eles começam a sair. A assistente da loja tenta impedi-los, mas o grande duque deixa claro que eles não voltarão a visitar esse estabelecimento. Isso não será bom para os negócios, mas, mais importante, Irene ainda não tem um vestido. O grande duque parece muito preocupado com sua futura neta. No caminho de carruagem para casa, ele diz que ela deve sempre contar a ele quando coisas assim ocorrerem. Ele entrega uma caixinha bonita com 2 anéis combinando, um para ela e outro para Noel. Ele queria fazer algo por eles para marcar a ocasião de sua primeira saída juntos, mas se ele desse a Noel, não acha que Noel aceitaria, então pede a Irene para entregar o segundo anel. Irene não consegue ficar quieta. Ela não conhece toda a história entre o duque e o príncipe,
mas sabe que Noel passou por muitas desilusões, e receber algo assim pode ser um pouco doloroso. Mesmo assim, ela promete fazer o melhor para transmitir a gentileza do grande duque. O problema é que Irene sabe melhor do que ninguém como é ter um relacionamento difícil com um membro da família. Imagine se sua madrasta malvada de repente começasse a lhe dar presentes depois que você arranjou um namorado, você ficaria tão confusa. Irene só quer evitar o mesmo sofrimento emocional para Noel. O Duque reconhece que ela está certa e pede desculpas por tentar apressar as coisas com Noel. Quando chegam de volta à propriedade, ela agradece pela ajuda e pela companhia dele naquele dia. Enquanto está indo para a cama, encontra uma grande caixa azul com um laço na cama. Dentro, está um lindo vestido azul claro, definitivamente o dobro do preço que ela poderia pagar. Ela experimenta o vestido, e as empregadas dizem que foi Noel quem o deixou ali, pouco antes dela chegar. Irene pega a caixa de anéis e corre atrás dele, sem se preocupar em mudar de roupa. Ela o alcança no corredor, bem antes de seu escritório, e o momento mágico é quebrado pelo som de sua respiração ofegante, pois ela literalmente correu metade da mansão para encontrá-lo. Ela agradece pelo vestido, e Noel diz que o vestido lhe cai muito bem. Ele percebe a caixa de anéis e, de repente, ela fica nervosa, preocupada que ele possa se sentir desconfortável com o presente e começar a evitá-la. Reunindo sua coragem, Irene apresenta os anéis e diz que o grande duque queria que eles usassem os anéis na exposição. Noel fica em silêncio por um momento, então Irene o assegura que eles não precisam usá-los se ele não quiser. Ele pede a opinião dela, e ela admite que acha que seria bom usá-los juntos. De alguma forma, ele fica confuso, talvez pensando que ela comprou os anéis para eles de qualquer forma. Ele pede para que ela coloque o anel nele, dando-lhes a oportunidade de ficarem muito próximos. Quando Irene olha para cima, eles estão tão próximos que ela acha que seu coração pode implodir. Então ele pede sua mão e também coloca o anel nela. Porque parece que eles estão se casando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leel está lutando com sua doença. Pela primeira vez, as empregadas não são tão boas em lidar com ela como Irene era, então ela continua ficando frustrada e mal-humorada sempre que sua condição piora. As empregadas também sentem falta de Irene, o que é meio engraçado, considerando quão calma e madura Irene era em comparação com Leel. Enquanto se esconde nas sombras, Leel ouve uma das empregadas dizendo que sua verdadeira personalidade finalmente se revelou. Elas gostariam de poder ir embora também, assim como Irene fez. Leel se aproxima, sorrindo o mais amplamente possível para fingir que não ouviu. Ela avista um monte de cartas em suas mãos, endereçadas à Lady Irene e sendo guardadas até que possam ser enviadas a ela. Leel exige que as entreguem, mas a empregada se recusa, então ela a esbofeteia com força. Por que todo mundo recorre à violência ao primeiro sinal de problema? Acho que ela puxou ao pai. Leel então começa a agir doce novamente, alegando que está tendo um momento difícil por causa da ausência da irmã. A empregada não tem escolha a não ser entregar as cartas, revelando um convite para a mansão do Duque Jasmine para a exposição. Acho que todos nós podemos ver para onde isso está indo. Irene, que não tem ideia do que a aguarda na exposição, está toda vestida com seu elegante vestido, que complementa perfeitamente o de Noel. Irene e Noel são o par perfeito em seus trajes combinando. Noel a conduz até a carruagem com seu cuidado habitual, mas Irene não consegue relaxar totalmente na atmosfera. Esta é a primeira vez que eles saem juntos, então ela precisa se comportar bem. Justo antes da carruagem partir, o Duque nota o anel no dedo de Noel. Com um sorriso caloroso, ele os instrui a tomar cuidado e se despede deles. Parece que isso significou muito para ele. O jovem casal está especialmente sentimental nesta noite. No caminho para a exposição, conversam sobre o quanto são gratos por terem um ao outro. Se não fosse por Irene, Noel já teria fugido. Graças a ela, ele tem a força para continuar. Ele de repente gagueja, dizendo que não quer fazê-la se sentir desconfortável, mas Irene se levanta e garante que está tão feliz quanto ele. Nesse momento, a carruagem passa sobre uma pedra, e Irene quase cai. Noel está lá em um instante para segurá-la firme. Depois disso, Noel continua escondendo o rosto nas mãos, mas Irene está radiante de alegria. Logo chegam à mansão Jasmine, onde a dona da casa vem recebê-los. Ela parece muito animada por ter descoberto o casal, mas promete não causar alvoroço no evento. Tenho a impressão de que ela pode não cumprir essa promessa. Antes de entrarem, Noel admite que sua visão não é das melhores e pede a Irene que explique as obras enquanto caminham.
Pergunto-me se isso é verdade ou apenas uma desculpa muito estratégica. Irene conta a história e a inspiração por trás de todas as pinturas que encontram, o que lhes dá a oportunidade perfeita de se conectar e aproveitar o tempo juntos em público. Até que Leo aparece. Como de costume, Leo é muito boa em desempenhar o papel de irmã doce e inocente. Ela faz um comentário sobre o vestido de Irene e estende a mão para ela. Antes que possam se tocar, Noel agarra seu pulso, que é exatamente o que Leo queria. Leo fica encantada por ter a chance de ameaçá-lo, especialmente com tantas pessoas ao redor. Sua reputação realmente não pode suportar mais rumores, e se for visto sendo agressivo com uma garota que tem uma condição de saúde, pode ser desastroso. Leo é inteligente demais para seu próprio bem. Irene não quer causar uma cena, mas se recusa a recuar e fugir. Ela pede à irmã que saia para que possam conversar em particular, deixando Noel dentro por um momento. Leo também pede que seus guardas saiam, mas eles estão sob ordens estritas do conde para protegê-la a todo custo. Em um movimento dramático, Leo pega uma das espadas deles e a segura contra o pescoço, exigindo que saiam. Ela mantém a espada com ela e pergunta se Irene quer que ela morra. Leo começa a chorar, confessando quanto se sente exausta sem seu antigo guardião para cuidar dela. Os empregados a observam com desdém, e ela implora a Irene para voltar ou então ficará miserável. Ótimo, agora ela está tentando manipulá-la com culpa. Leo fica mais desesperada, mantendo sua posição enquanto Irene a lembra de que ela cortou laços com a família. Ela não pode ser intimidada e se recusa a recuar. Quando Leo volta para casa, ela joga a espada no chão, questionando por que Irene pode ser tão confiante quando estaria morta se não fosse pela família deles. Claro, Leo se recusa a elaborar mais, dizendo apenas que Irene vai se arrepender de suas ações e que Noel eventualmente a abandonará depois que ela tiver cumprido seu propósito. Está claro que Leo não viu o jeito que Noel olha para Irene. Irene age como se as palavras de Leo não a magoassem, mas uma vez que ela se afasta, elas continuam ecoando em sua mente. De volta à exposição, ela ouve pessoas fofocando sobre Noel e afirmando que ninguém se casaria com um homem como ele. Isso fortalece sua determinação, ela precisa afastar Leo de sua mente. Noel precisa dela, e mais importante, ela precisa dele. Autossuficiente para que todos ouçam, ela chama seu nome e vai até ele, pedindo desculpas pela longa espera. Ela o toma pelo braço, e sussurros se espalham como fogo. Leo provavelmente desmaiaria se a visse assim. Após sua primeira aparição pública como um casal, os inimigos de Noel estão agitados. Eles querem agir contra Irene, mas temem se colocar contra o Duque Cristão. Agora todos sabem o quanto ele a favorece. Eles pedem mais informações ao Conde Scardo, mas ele não sabe muito. Ele não havia percebido a seriedade do relacionamento dela com Noel, e ninguém esperava que o frio Duque Cristão gostasse tanto dela. Isso é um grande problema para o lado deles. 23 anos atrás, antes mesmo de Noel e Irene nascerem, houve uma grande revolta e o imperador foi deposto. Ele foi substituído por outro homem que é essencialmente um fantoche. A família cristã é amplamente considerada mais poderosa do que a família imperial, então ser o grande duque significa ser o homem mais poderoso do império. É por isso que há tanta desesperação para impedir que Noel assuma o cargo. Enquanto isso, a propriedade dos cristãos está ocupada se preparando para seu 70º aniversário, que está a apenas uma semana de distância. Todos estão muito estressados, exceto Irene, que tem todo o tempo do mundo e nada para fazer. Ela quer ver Noel, mas como há tantos visitantes na mansão nesses dias, decide se disfarçar de empregada para evitar ser reconhecida. No momento em que sai do quarto, ela escuta homens falando sobre ela. Rumores já estão circulando de que ela está hospedada na propriedade dos cristãos, então quando ela sai em seu disfarce de empregada, eles imediatamente a reconhecem. Eles começam a gritar, tentando chamar sua atenção, mas Irene continua andando. Infelizmente, Scardo é quem vem em seu socorro, mantendo a farsa. Ele a leva para um local isolado no jardim e pergunta se ela pode lhe fazer um favor em troca de sua ajuda. Irene se recusa. Os instintos de Noel devem ter entrado em ação porque ele chega um momento depois, parecendo furioso. Ele agarra a mão de Irene e a puxa para longe de Scardo, questionando qual é o negócio de Scardo com sua noiva. Ele deixa sua posição muito clara para Scardo e se afasta, puxando Irene com ele. Se alguém os ver agora, será óbvio quem ela é. Mesmo com sua raiva claramente visível, Noel segura a mão dela com cuidado até que eles estejam em um local tranquilo o suficiente para conversar.
Noel está frustrado por Scardo ter ajudado Irene. Noel avisa que seu primo é incrivelmente perigoso e pede para ela nunca se aproximar dele. Ele percebe que ela se sente culpada e começa a confortá-la sobre a situação. Claramente, ele a lê como um livro, o que a deixa nervosa. Do nada, ela o lembra que o relacionamento deles é baseado apenas em um contrato, o que claramente incomoda Noel, mas ele tenta se manter calmo e não se deixar levar. Noel a leva para seu escritório para discutir o próximo aniversário e até faz café para ela. O plano é anunciar o casamento no banquete e atrair o máximo de atenção possível. Primeiro, eles precisam da aprovação do Grande Duque, mas Noel se sente confiante e planeja lidar com isso pessoalmente. Ele também decide trocar a empregada de Irene, o que ela aceita sem hesitação. Esta nova empregada não é uma pessoa comum, seu nome é Léo, e apesar de sua aparência intimidadora, ela é na verdade bastante doce. Ela fica surpresa porque Irene é a primeira pessoa que não perguntou sobre sua cicatriz. A única coisa que chama a atenção de Irene é a estranha espada presa ao uniforme de empregada de Léo. Léo provavelmente deveria estar usando armadura, mas Noel pediu para ela esconder suas habilidades o máximo possível. Sua armadura está escondida pelo uniforme de empregada, e apenas Stan e Noel sabem que ela é na verdade uma empregada de combate. Enquanto Irene e Léo se conhecem, Noel adquire uma pintura que seu avô gostava. Ele espera que dar esse presente ao Duque possa fazê-lo mais inclinado a aceitar a proposta de casamento. Noel se sente nervoso mesmo ao ficar na porta, pois isso traz de volta memórias dolorosas de ser ignorado quando era criança. Desta vez, no entanto, seu avô responde e o convida para entrar. Então, o que você acha desta história até agora? Inscreva-se e ative as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para ser o primeiro a saber quando elas forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Vejo você na próxima.